primeiro tema que nós vamos discorrer neste estudo de escatologia é sobre o reino de Deus. E o que será do amanhã, o que esperar do amanhã. O que estava em jogo na primeira vinda de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. O que estará em jogo na sua volta. Entender mais um pouco sobre a bondade, o amor, a graça, a misericórdia de Deus, assim como sua retidão, sua justiça e o impacto disso neste século, neste mundo, e assim como no futuro, no século vindouro. 1 Timóteo 1,17. Portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Salmo 93, 1 e 2. O Senhor reina. Está vestido de majestade, o Senhor se revestiu, cingiu-se de fortaleza. O mundo também está estabelecido, de modo que não pode ser abalado. O teu trono está firme desde a antiguidade, desde a eternidade, tu existes. Salmo 97, 1 e 2. O Senhor reina. Regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e equidade são a base do seu trono. Salmo 145, 13. Teu reino é um reino eterno, e o teu domínio dura em todas as gerações. O reino dos céus. O que falar dos seres celestiais? A gente não tem tanta informação assim. A Bíblia nos fala sim algumas coisas, fala-nos sobre anjos, sobre arcanjos, querubins, serafins, alguns outros seres. Não nos dá muito mais do que isso, mas a gente pode imaginar a profusão e a beleza dos seres celestiais. E o que eu quero ressaltar é que, além de serem grandiosos, belos, poderosos, eles também são inteligentes e, acima de tudo, mencionar que todos eles são seres criados. Seres formados, gerados por Deus, e nada se compara ao nosso Deus. Nós acabamos de ler sobre a grandeza do seu reino eterno, reino firme, reino para sempre, reino de justiça, e nós vamos discorrer sobre esse reino, o reino dos céus, e como ele foi formado e gerado e criado pelas mãos do Todo-Poderoso. Neemias 9,6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo que neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Salmo 148, de 1 a 5. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvai o nome do Senhor, pois mandou, e logo foram criados. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a mão do Senhor fez todas estas coisas, e assim todas elas foram criadas. Lúcifer, do grego, ou Elel, do hebraico, que significa carregador da luz. Que nome, hein? Só que não é mais, Lúcifer não é mais carregador da luz. E vamos ver o que a Bíblia nos diz quem foi Lúcifer. Ezequiel 28, 12b. Assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida. Algumas versões diz o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em sua formosura. Ezequiel 28, 13. Estivestes no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa,
ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Ezequiel 28:14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. De repente uma nota dissonante se ouve no céu. A harmonia do céu foi abalada. Era Lúcifer, o carregador da luz, que se ensoberbeceu pela grandeza do seu comércio, que se deixou abalar, se embriagar pelo seu resplendor, pela sua sabedoria, e ousou e desejou e tentou se rebelar e criar um trono para si no Monte Santo de Deus, se igualar ao Altíssimo. E arredou para si, convocou para si, trouxe para junto de si a terça parte dos seres celestiais, um poder de ilusão tremendo. Ele hoje não se chama mais Lúcifer, se chama Satanás, adversário, porque perdeu o privilégio de adorar a Deus no Monte Santo de Deus e não se achou mais lugar para ele no céu. Ezequiel 28:15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isaías 14:13 e 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28:16. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Ezequiel 28:17a. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Bem, o reino dos céus agora tem um ponto de desarmonia. Os rebeldes, aqueles que saíram da luz, que largaram a luz, que abandonaram a luz, agora são denominados o Império das Trevas, são liderados por Satanás. Deus poderia aniquilá-los completamente, porque eles não são páreo, nunca serão páreo para o Altíssimo. Mas Deus ainda tem um plano que Ele quer levar a cabo, um plano de amor e um plano de justiça. Deus decidiu criar um ser, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou. A história de Adão e Eva é conhecida, muito conhecida e contada desde sempre. E Deus deu a eles um jardim perfeito, maravilhoso. E deu a eles também capacidade, poder de decisão, liberdade para decidir se queriam andar com Ele, se queriam amá-lo ou não. E disse: olha, tudo é seu, domina sobre a terra. Só uma coisa eu vou te pedir, não come dessa árvore que está no meio do jardim, não come do seu fruto, porque do dia em que dela comeres, certamente vocês vão morrer. E Deus tinha comunhão com o homem, passeava pelo jardim, conversavam. Olha que coisa maravilhosa deve ter sido tudo isso. Só que Satanás, o adversário, interferiu nesse processo e convenceu o homem exatamente do contrário, dizendo: não, não é verdade. Se você comer desse fruto, você não vai morrer. Gênesis 2:17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 3:4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Gênesis 3:6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar,
era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Isso que lemos apresenta um dos maiores problemas teológicos das Escrituras. Como pode um ser criado à imagem e à semelhança de Deus escolher o mal ao invés do bem? Como falamos, nós temos hoje uma desarmonia no reino dos céus. E não somente Satanás e os seus anjos fazem parte desse poder das trevas, desse império das trevas, como também o homem passou a ser rebelde, passou a ser escravo desse império das trevas, porque também se distanciou da luz. Então nós temos hoje um que domina. A Bíblia diz que o maligno é o Senhor, é o Deus deste século. O mundo jaz no maligno. 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 2 Pedro 2:19b. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Desde o Éden, desde a queda do homem, o Senhor proferiu uma palavra de resgate para a serpente, dizendo: da mulher nascerá um descendente que irá esmagar sua cabeça. E essa promessa de resgate se cumpriu em Cristo. Sua morte e sua ressurreição nos comprou o direito a entrar no caminho de volta a Deus, a voltar para Deus, a sair debaixo desse domínio tirano do poder do império das trevas, ser transportado para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue. Aleluia. Lucas 17, 20 e 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Eu gostaria de enfatizar essa frase, mas agora o meu reino não é daqui. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso depois. Mas o que estamos vendo é que Jesus furou, Jesus penetrou, Jesus veio, nasceu, se encarnou, exatamente no meio dessa desordem, dessa desarmonia que há no céu, no império das trevas, e venceu aqui, montou uma embaixada do reino dos céus aqui. É disso que nós estamos falando, do reino do Filho do seu amor. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A missão, a finalidade da vinda do Messias havia se cumprido nessa frase: está consumado. Mateus 28, de 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Colossenses 1, de 12 a 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz,
o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. É bom mencionar o tempo desse verbo, que é simplesmente a chave aqui. Não diz que ele nos libertará do império das trevas, como alguns afirmam, como alguns pensam, e nem se reflete muito sobre isso. Mas diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então a pergunta se faz necessária: onde nós estamos de fato hoje? Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Gostaria de salientar aqui a palavra despojar. Esse verbo despojar é um termo militar, que quer dizer tomar os bens e as posses do povo conquistado. Foi isso que Jesus fez na cruz, por nós. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A concepção do reino. A presença de Jesus aqui como luz do mundo, pela primeira vez, não em formas de promessa, não em formas de profecia, trouxe a encarnação, a realização, a realidade do reino de Deus. Isaías 9:6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus é o nosso ponto de partida aqui, pois foi a chegada do Filho ao mundo para salvá-lo, e o governo está sobre os seus ombros, e ele domina e ele reina. Deus fez uma aliança com Davi e disse que o reino de Davi duraria para sempre. Isso fez com que os judeus concebessem a ideia de um reino histórico, até mesmo um reino político e militar. Deuteronômio 13, de 1 a 3. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de quem te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Jesus começou seu ministério ao ser batizado por João no Jordão, e operando sinais, prodígios, maravilhas, dizendo que ele era o pão do céu, que ele era a luz do mundo, que ele era o caminho, a verdade, a vida, dizendo que ele era filho de Deus, dizendo que o reino dele não era desse mundo, dizendo que todo aquele que nele cresce teria a vida eterna. E pela concepção judaica, eles estavam aguardando um reino terrestre, eles estavam aguardando alguém que os libertasse dos romanos, eles pensavam em Jerusalém como sua capital.
A manifestação do reino. Quando se busca o reino, se busca o Rei da Glória. E quem é este Rei da Glória? Jesus Cristo. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Mateus 3:2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lucas 11:20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas 10:9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O Evangelho do Reino. A palavra evangelho é uma palavra grega que quer dizer boa notícia. E Jesus veio pregando o Evangelho do Reino. Jesus veio pregando as boas novas do Reino, as boas notícias do Reino. A gente nunca deve separar Evangelho de Reino. A gente não prega o Evangelho, a gente não dá boas notícias simplesmente. A gente dá as boas notícias do Reino. A gente fala do Reino. A nossa pregação é o Reino de Deus. Mateus 4:23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 24:14. E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Marcos 1:15. O tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento não se pode entrar no reino. O que nós procuramos é o reino de Deus. Não nos livrar do inferno, não nos livrar dos pecados, não ir para o céu. O que nós buscamos é o reino, por isso nós pregamos o Evangelho do reino de Deus. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o Evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Lucas 9:2. E enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. Marcos 10:15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Lucas 9:62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Marcos 1:14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho do reino de Deus. O tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A rejeição ao reino. Os judeus rejeitaram Jesus e quando rejeitaram Jesus, eles rejeitaram ao reino. Quando se rejeita Jesus, se rejeita o reino. O Verbo encarnado, o Emanuel, Deus conosco, o Messias, o Salvador dos homens. Pois é, esse mesmo Jesus Cristo, Filho de Deus, foi rejeitado. João 1:11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os judeus tentaram estabelecer Jesus rei, nos moldes que eles queriam, e Jesus recusou essa coroa. João 6:14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. João 6:66. À vista disso,
muitos dos seus discípulos o abandonaram e não andavam mais com ele. Sim, ele foi abandonado por muitos dos discípulos. A palavra discípulo aqui não é multidão, é gente que já o seguia, porque realmente perceberam que Jesus não iria trazer um reino terrestre, um reino político, um reino militar. E o próprio João Batista mandou perguntar a Jesus se Jesus era aquele que eles estavam esperando. E a resposta de Jesus foi magnífica. Pelas obras que eu faço, você pode ver que o reino de Deus é chegado. Mateus 11, 3 e 4. És tu aquele que estavas para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Mas havia algo mais por detrás dessa obstinada rejeição a Jesus. Depois da ressurreição de Lázaro, alguns líderes religiosos, fariseus, escribas, começaram a conspirar pela morte de Cristo, porque simplesmente eles viram que eles iam perder as suas posições, eles iam perder os seus cargos. João 11, 45 a 53. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Portanto, este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que não vos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. 12, 9 e 11. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. A constituição do reino de Deus. Nós vimos que sinais, curas, expulsão de demônios, ressurreição de mortos são as provas do reino de Deus. Agora as regras, a constituição, a vida do reino de Deus você vai achar em Mateus 5, 6 e 7, que é a mensagem do sermão, o sermão da montanha. Aquilo ali traz para nós a vida do reino, a constituição do reino, em que consiste o reino de Deus. João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 1 João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. 1 Timóteo 1, 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O âmago do reino. As pessoas irão amar a Deus se elas conseguirem vê-lo como Ele é.
Por isso devemos anunciar com intrepidez, com firmeza, com amor, o Evangelho do Reino. Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Atos 4, de 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando Jesus venceu na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição retomou a autoridade que Satanás tinha sobre o homem, sobre Adão, despojando-os na cruz. E ele deu essa autoridade à igreja. Então nós, como igreja, carregamos em nome de Jesus o ministério e a missão de curar enfermos, de expulsar demônios, de resistir ao inimigo e de levar o Evangelho do Reino de Deus a todas as nações, fazendo discípulos em nome dele. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Atos 26:18. Para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. O estabelecimento do reino. A questão aqui é quando se dará o reino, em que época. A palavra mundo em português tem 3, 4 significados diferentes. Isso nos dificulta muito no entendimento das Escrituras, na percepção das Escrituras. Vamos a alguns exemplos de como a palavra mundo é traduzida. Ela é traduzida como cosmos, que significa terra, que significa o físico. João 21:25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. 2 Samuel 22:16. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Temos ainda a tradução para mundo em grego chamada oikomene, que significa povo, terra habitada. Mateus 24:14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Lucas 21:26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Há ainda uma outra tradução para a palavra mundo em grego, que é o aion, ou aion, que significa um período de tempo, uma época. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com esse entendimento, que aion significa um período de tempo, então a palavra mundo, quando se refere a aion, está dizendo que o Deus deste mundo, Deus deste período de tempo, qual o período de tempo? Que vai desde o Éden até a segunda vinda de Cristo, onde Satanás será derrotado e futuramente lançado e condenado ao lago de fogo. Este aion é dominado pelo império das trevas. Ainda está o evangelho do reino que anunciamos, é para que resplandeça a luz no meio das trevas. Mas os incrédulos estão cegos, cegados pelo Deus deste século, pelo Deus deste aion, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Este é o combate da igreja ao anunciar o evangelho. Essa é a luta que nós temos que travar em nome de Jesus,
para poder anunciar a salvação, a redenção e o ano aceitável do Senhor. Estamos numa época perversa, num período de tempo perverso, onde a iniquidade é aflorada, onde a perversidade está em todo lado. E um dos motivos fortes disso está acontecendo é a cegueira. Então nós podemos entender muito, do que acontece hoje quando a gente percebe de que o mundo está cego debaixo do poder de Satanás, da influência de Satanás. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Gálatas 1:4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas a Bíblia nos fala de um mundo vindouro, de um aion vindouro, de uma época vindoura, se referindo à época depois do arrebatamento, da ressurreição, da vitória de Cristo. Mas também nos fala que esses poderes do mundo vindouro nós podemos provar nesta época. Ou seja, o mistério da chegada do reino de Deus é que o reino de Deus trouxe os poderes do mundo vindouro para este mundo, os poderes da época vindoura para esta época, os poderes do aion vindouro para este aion. Ou seja, onde se falava em trevas, houve repentina luz, grandiosa luz, poderosa luz. É a chegada do reino de Deus, os poderes do mundo vindouro. Mateus 12:32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Hebreus 6, 4 e 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, a consumação do reino. Nós falamos no início desse tópico sobre aquele ponto de divergência, aquele ponto de desarmonia que existiu no reino dos céus, que se estabeleceu neste mundo tenebroso, neste império das trevas, sob o domínio de Satanás. Quando Jesus tiver vencido todos os seus inimigos, ele consumará o reino de Deus. Ele entregará de volta o reino ao Pai, sem aquele ponto de desarmonia. Esse dia chegará, esse dia virá. Amém. Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. 1 Coríntios 15, 22 a 26. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Apocalipse 19:6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão,
e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. A esperança da igreja. Existe uma palavra grega chamada parousia, que quer dizer a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E é maravilhoso, nós ansiamos, nós queremos, nós esperamos que Ele venha logo. O Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. Mas essa não é a esperança da igreja, no sentido de que nós temos algo a fazer enquanto Ele não vem. A igreja está imbuída na missão de pregar o Evangelho do Reino de Deus. Que Ele, ao voltar, nos ache trabalhando, nos ache envolvido na pregação dessa tão grande nova, dessa tão grande salvação do Reino de Deus. Mateus 9, 36 e 37. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus 24, 46. Bem-aventurado aquele servo, que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. Daniel 11, 32. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.